Saudações Dukes e Duques Tricolores, a gente fala Duque Tricolor para mais esse vídeo. E hoje a gente vai falar sobre o pós-jogo entre Fluminense e Goiás. O Fluminense está em terceiro colocado, o Goiás está em 13º. Antes de falar sobre o jogo, após isso, o Fluminense continua em terceiro colocado e o Goiás está em 13º colocado. Então, não mudou nada mesmo depois do jogo. Pode mudar no futuro, mas por enquanto ainda assim. O jogo foi realizado às 19 horas no Maracanã. A parcial era de mais de 30 mil ingressos vendidos. O árbitro do jogo era Paulo César Giovanelli da Silva. E o VAR era Daiane Caroline Muniz dos Santos, que é o árbitro FIFA de São Paulo. A transmissão foi no Premier. Segundo o OneFootball, tinha 81% de chances de vitória do Fluminense, 3% de empate e 6% do Goiás. No Google, que é um pouco mais realista, 71% para o Fluminense, 19% para o empate e 10% para o Goiás. Na casa de aposta número 1, para quem gosta de casa de aposta, 1,36 para o Flu, 4,35 para o empate, 8,50 para o Goiás, 1,39 para o Flu, na casa de aposta 2, 4,80 para o empate e 8,25 para casa de aposta 2. O Fluminense veio em campo com Fábio no gol, Samuel Xavier, Nino, Manuel e Alexander. O Cris Silva, o Cris Leite, não foi ao campo. André, Martinelli, Iago e Ganso, John Mares e Cano. Os desfalques eram de Matheus Ferraz, Pineda e Marrone. E os pendurados eram Samuel Xavier e Nino. No Goiás, Tadeu no gol, Maguinho, Lucas Alter, Reinaldo e Apodi. Marquinhos Gabriel, quer dizer, Apodi não, Sávio não era Apodi não, era Sávio. Auremir, Matheus Salles, Luan Dias e Diego. E no ataque, Pedro Raul e Dadá Belmonte. O técnico Jair Ventura. O técnico Fluminense era o Fernando Diniz. Então, tecnicamente, aqui o erro foi que não teve. Que teve Matheus Salles, mas não teve Diego. Teve Reinaldo, teve Alter, mas só que não teve o Apodi. Porque eu falei no jogo anterior, na situação anterior, que seria Apodi, mas não foi Apodi, foi Sávio. E teve Luan Dias, mas não teve Felipe Bastos. Ou seja, tá tendo alguma coisa estranha, porque Tadeu, Maguinho, Lucas Alter, Reinaldo, Sávio, Auremir, Matheus Salles, Diego e tinha Luan Dias. Muito estranho. Os desfalques do Goiás era Luiz Felipe, Matheus Santos e da Silva. Pendurados era Maguinho, Renato Júnior, Auremir, Reinaldo, Diego e Sávio. O Fluminense tinha 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos. E o Goiás tinha 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. O Flu, em disputa contra o Goiás, tem 3 vitórias e 2 derrotas. E basicamente é isso. Antes de continuar sobre o vídeo, falando sobre o primeiro tempo e o segundo tempo, eu gostaria de fazer 2 pedidos para você. O primeiro pedido é: se inscreva no canal, por favor, isso vai me ajudar bastante. E a segunda coisa é: faça o que você que curte, comente e compartilhe, porque isso daí vai me ajudar justamente no engajamento do meu canal para o restante, tudo bem? Caso não realize nem a inscrição, nem o Triple C, o Fluminense vai cair para a Série C.
Será que o Fluminense cai para a Série C ou será que o Fluminense continua disputando o G3 e G2 desse Brasileirão? É você que sabe. Então, vem comigo para mais esse vídeo. Primeiro tempo, roubo de bola de João Ares a 1 minuto. Depois, impedimento de Dadá aos 2. Erro de Martinelli aos 2, que quase fez Dadá fazer o gol aos 2. Dadá não, nesse caso foi Pedro Raul. Aí Pedro Raul quase marca aos 2. Boa interceptação de Nino. Bom chute de Martinelli. Boa jogada do Flu para John Ares aos 6 minutos de jogo. Após isso, chute meia boca de Cano aos 6. Boa interceptação de Cano aos 7. Perdeu, mas logo tentou pegar logo a bola e conseguiu. Bom chute de John Ares aos 7. Boa jogada de Flu para John Ares aos 8. E de novo aos 8 minutos a mesma coisa. O Fluminense estava pressionando ali bastante. Falta a bola do Goiás aos 10. Aos 11, erro coletivo do Flu, Manuel desarma. Foi um problema maior ali, que eu não sei o que aconteceu. Aí o Fluminense teve 2 boas jogadas aos 12 aos 15. Boa jogada do Goiás para Pedro Raul aos 16. Você tá vendo, né, a estrutura, né? É sempre o Fluminense pressionando e o Goiás sempre tentando no contra-ataque, no erro do Fluminense, tentar investir no ataque e tentar fazer o gol. Aí o André teve boas interceptações aos 19 e 20. Goiás fazendo cera desde o 22. Que eu percebi isso e falei assim: realmente o Goiás está fazendo muita cera. Impedimento de Cano aos 23. Realmente não sei porquê, mas os dois times estavam querendo muito colocar impedimento dos outros. Erro de Ganso aos 27. Que foi pif patético. Boa tomada de bola de Alexander. Boa jogada para o meio, que foi justamente um lancezinho que realmente tocou. O Martinelli foi lá, pegou a bola, virou o corpo, chutou mal, aos 26. Aí 2 vezes do Flu e nada, né? 2 vezes a pressão do Flu no nada. Impedimento de Iago, que foi uma das poucas participações que ele fez. Erro de Martinelli aos 37. Para mim, teve um erro do juiz ali, aos 39. Jogada estranha de Iago, quase o gol de Cano. Foi uma jogada bem estranha mesmo, que eu falei, o que é isso? O que tá acontecendo? Como é que foi parar no Cano essa bola? Segundo erro do juiz, 41. De novo, por não marcar uma falta e não dar amarelo. Erro de Martinelli aos 42. Amarelo para Dadá aos 43. Amarelo para Ganso aos 44. Também para Diniz e para Dadá. Aí esse daí realmente foi Dadá. Impedimento de Samuel Xavier. E eu não tenho dado do segundo tempo não, tá bom? Peço desculpas por isso. E aí depois veio o segundo tempo, né? O pessoal que eu tava ali no Maracanã, eu tava assistindo o jogo no Maracanã, realmente estava muito tenso com o jogo. Achava que realmente não ia dar pro Fluminense. Porque viam que o jogo não tava bem feição. E vamos pro segundo tempo. O segundo tempo ele faz a troca mais simples possível, que trocar Iago para Matheus Martins, o Sávio pelo FB, que é o Apodi. Trocou o Sávio pelo Apodi na história. Nesse caso, e o LD, que é o Luan Dias, pelo Felipe Bastos. Então, Felipe Bastos, mais ou menos foi isso, né? Saiu Sávio e Luan Dias, entrou Felipe Bastos e Apodi. Amarelo para Samuel Xavier, ou seja, ele tá fora do próximo jogo. Amarelo e vermelho para Dadá. Foi um lance ridículo para mim, que ele simplesmente bateu, e para mim foi um erro também do juiz. Porque na história o pessoal ficou muito puto porque a jogada continuou. Ou seja, você tecnicamente está falando que você não vai dar amarelo para um vermelho. Mas ele deu. Após isso, cruzamento de John Ares para Martinelli quase fazer o gol. Impedimento do Apodi aos 5.
Foi um dos poucos lances que fez. Erro de Ganso, mas não foi tão erro assim, aos 5. Impedimento de Matheus Martins. Aí que realmente o Diniz quer colocar mais ofensividade, tira o Manuel e coloca Natan. Nino faz falta boba aos 14, que eu falei assim, cara, pra que isso? Boa falta de Felipe Bastos. Achei meio. Eu gostei da falta dele. Erro de Ganso 16. Ganso também estava ruim demais. Bom lance de full para João Ares. Numa parte do campo que eu gostei bastante. Bom desarme de João Ares. Depois que ele perdeu, ele desarmou. Ele conseguiu desarmar. Impedimento para João Ares. Boa interceptação de Samuel Xavier aos 20. Aos 21 teve erro de Matheus Martins. Boa jogada do Flu aos 22. Chute prensado de Natan aos 23, que ele tentou chutar de qualquer maneira. Bom lance de Flu para Matheus Martins aos 24. Chute prensado do Cano aos 25. Ele tentou chutar de qualquer maneira, para mim, naquela situação. Impedimento de João Ares. De novo, João Ares estava impedido. Após isso, bom lance de Matheus Martins aos 32. Erro de. Aí, depois desse bom lance, ele errou aos 33. Bom lance do Flu aos 34. Mas que gerou quase. Não gerou quase causa gol. Aí depois, por um cruzamento, eu coloquei que John Lima não era. Foi Matheus Martins pro Cano fazer o gol aos 35. Realmente o time do cara estava cansado pra caramba. Aí o cara tirou Pedro Raul e colocou Nicolas para tentar pegar um pouquinho mais de vantagem de velocidade. Aí Nino tira da área os 38, que realmente eles deram uma mini pressãozinha ali. Mas Nino tirou da área. Após isso, impedimento de Nicolas aos 33. Impedimento pífio patético. Aí depois ele tira o Auremir. Ele tira o Auremir e coloca Marquinhos Gabriel. O Fluminense tira o Ganso para colocar o Michel Araújo. E ele tira o Cano para colocar o Felipe Melo. Interessante que eu escrevi todos direitinho. Aí teve um bom cruzamento de John Ares pro Alan, mas é porque eu não tinha visto a substituição. A substituição na vitória ocorreu e foi do Martinelli pro Alan. Aí, boa interceptação de André aos 41. Esse cruzamento de Ares levou o caso a gol. Aí depois o público apareceu, foi de 33 mil. Pagante presente 35 mil, ou seja, 905 mil reais. Vermelho para Felipe Bastos. Bom lanche de Matheus Martins, chuta bem. E bom lanche do Flu para Michel Araújo fazer o gol aos 44. E depois eles só ficaram enrolando mesmo, só fizeram cera demais. E é isso. Ou seja, realmente os lances primordiais ali do Fluminense que gerou justamente cada gol. Final, posse de bola, 76%, 77% pro Fluminense, 23% pro Goiás, 23 chutes pro Fluminense, 9 chutes pro Goiás. Realmente patético a situação. Se eu fosse colocar o nome desse pós-jogo, eu diria o nome de Ganhamos pela camisa. Tudo bem? Um treinador de Castilho, eu fico por aqui. Faz o que você curte, comente, compartilhe. Também inscreva no canal do que Tricolor no YouTube. Falou, valeu e tchau, tchau. Se inscreva no canal também.